Concreto autorregenerativo. A revolução do bioconcreto na engenharia civil. Nesta apresentação, vamos entender por que o concreto tradicional apresenta problemas de fissuras e como a tecnologia do bioconcreto, inspirada na natureza, permite que estruturas se reparem sozinhas, aumentando a durabilidade, reduzindo custos de manutenção e abrindo caminho para construções mais sustentáveis e inteligentes. O concreto é visto como um material robusto, mas ele tem um inimigo silencioso: as fissuras. Com o tempo, por causa de retratação, variações de temperatura, carregamentos e movimentações da estrutura, surgem pequenas trincas que muitas vezes nem chamam tanta atenção visualmente. O problema é que essas aberturas funcionam como portas de entrada para água, ar e cloretos, alcançando a armadura de aço que está dentro do concreto. Quando a umidade e os agentes agressivos chegam até o aço, inicia-se um processo de corrosão. A corrosão aumenta de volume, empurra o concreto ao redor, cria novas trincas e pode causar desplacamentos. Ou seja, uma microfissura que parecia apenas estética passa a ser o começo de uma patologia séria, reduzindo a vida útil da estrutura. Em escala de infraestrutura, isso significa bilhões gastos em inspeções, reparos e reforços. O modelo tradicional de apenas construir e consertar depois mostra-se cada vez mais caro e insustentável, tanto economicamente quanto ambientalmente. A natureza já lida com danos e reparos há milhões de anos. Quando a nossa pele sofre um corte, o corpo inicia automaticamente um processo de cicatrização, formando coágulo, tecido novo e, por fim, uma cicatriz. Ossos quebrados também se regeneram ao longo do tempo. Essa capacidade de auto-reparo inspirou a engenharia a pensar de forma diferente. Em vez de aceitar o concreto como um material totalmente passivo, a proposta do bioconcreto é torná-lo um material ativo, capaz de responder ao ambiente. A biomimética entra justamente aqui. Observamos como sistemas naturais se regeneram e tentamos reproduzir princípios semelhantes em materiais de construção. Assim, o concreto deixa de ser apenas um bloco rígido e passa a ter um comportamento vivo, reagindo quando uma fissura aparece e iniciando seu próprio processo de cura. O objetivo é que a estrutura não dependa apenas de manutenção externa, mas tenha uma certa autonomia para lidar com danos. No bioconcreto, a solução central é biológica. Usamos bactérias como aliadas na regeneração. Uma das mais estudadas é a bactéria do gênero Bacillus. Ela é escolhida porque é alcalifílica, ou seja, suporta o pH extremamente elevado do concreto, que pode chegar a valores em torno de 13. Enquanto muitas bactérias morreriam nesse ambiente, o Bacillus consegue sobreviver. Durante a fabricação do concreto, esporos dessa bactéria são incorporados à mistura, junto com uma fonte de nutriente, como o lactato de cálcio. Em condições normais, dentro do concreto seco e sem água, essas bactérias permanecem em estado de latência, praticamente adormecidas, sem consumir energia. Elas podem ficar assim por anos ou até décadas, esperando um gatilho para despertar. Esse gatilho é justamente a entrada de água por uma fissura. A partir do momento em que a água alcança os esporos e dissolve os nutrientes, o sistema biológico é ativado e entra em ação para reparar o dano. O funcionamento do bioconcreto pode ser entendido em 3 etapas principais. A primeira etapa é a dormência. Os esporos bacterianos são encapsulados e misturados ao concreto ainda fresco. Eles ficam protegidos e inativos, suportando as altas alcalinidades e as tensões internas do material, podendo sobreviver, em teoria, por até centenas de anos sem perder a viabilidade. A segunda etapa é o gatilho. Com o passar do tempo, surgem microfissuras no concreto. Essas fissuras permitem a entrada de água, que penetra na matriz e alcança as regiões onde estão os esporos e os nutrientes. Algo que sempre foi visto como inimigo, a umidade que provoca corrosão, passa, nesse caso, a ser o sinal esperado pelas bactérias para acordar. A terceira etapa é a ativação. Ao entrar em contato com a água e com o substrato nutritivo, as bactérias despertam, começam a se multiplicar e iniciam seu metabolismo. Nesse processo metabólico, elas consomem o lactato de cálcio e produzem, como subproduto, compostos que reagem com íons presentes no concreto, formando carbonato de cálcio. Esse ciclo biológico-químico transforma a água que entrou pela fissura em parte da solução de regeneração.
O resultado do metabolismo bacteriano é a produção de cristais de carbonato de cálcio, também conhecido como calcário, representado pela fórmula química CaCO3. Esses cristais começam a se formar exatamente na região em que a água trouxe os nutrientes, ou seja, dentro da fissura. Ao longo de dias ou semanas, o carbonato de cálcio vai crescendo e se depositando nas paredes da trinca, preenchendo o espaço vazio. Visualmente, é possível observar o surgimento de um material esbranquiçado no interior da fissura, como se o concreto estivesse criando uma espécie de cicatriz mineral. Esse preenchimento não é apenas estético. Ele reduz a permeabilidade local, impede a entrada contínua de água e agentes agressivos e ajuda a recuperar a estanqueidade da peça. Em fissuras finas, os cristais conseguem fechar totalmente a abertura, devolvendo à estrutura uma condição muito próxima à original. Assim, a química da cura, impulsionada pela atividade das bactérias, converte dano em proteção e transforma um ponto frágil em uma região novamente selada. Um dos desafios técnicos do bioconcreto é garantir que as bactérias sobrevivam ao processo de mistura e lançamento do concreto. A etapa de mistura é bastante agressiva, com atrito mecânico e altos esforços que poderiam esmagar ou expor demais os esporos. Para resolver isso, usa-se uma estratégia de proteção e encapsulamento. Uma solução muito estudada é a utilização de argila expandida como bunker biológico. A argila expandida é um agregado leve e poroso. Esporos bacterianos e nutrientes são impregnados a vácuo dentro desses poros. Depois, esses grãos de argila impregnados são adicionados à mistura de concreto como se fossem agregados comuns. Enquanto o concreto está íntegro, a argila expandida protege a vida biológica ali dentro. Quando uma fissura se forma na região em que existe esse agregado, a trinca pode romper a parede da argila, permitindo que a água entre e alcance diretamente os esporos e os nutrientes. Esse sistema garante que as bactérias estejam preservadas até o momento em que realmente são necessárias. Assim, o encapsulamento em argila expandida equilibra duas coisas importantes: proteção durante a produção e ativação eficiente na presença de uma fissura. Quando observamos o bioconcreto em ensaios práticos, os resultados visuais chamam bastante atenção. Em amostras fissuradas e expostas à água, é possível ver que, ao longo de aproximadamente 28 a 56 dias, a fissura começa a ser preenchida por cristais brancos. É como se uma rachadura que antes era um ponto frágil passasse a ser uma linha selada, destacada por esse material esbranquiçado. Ensaios de permeabilidade mostram que a passagem de água por essas fissuras regeneradas é drasticamente reduzida, o que indica que a estanqueidade foi restaurada. No entanto, existe um limite físico importante. Essa tecnologia é mais eficaz em fissuras finas, tipicamente de até 0,8 mm de abertura. Acima disso, a quantidade de material produzido pelas bactérias pode não ser suficiente para um fechamento completo. Mesmo assim, dentro desse intervalo de fissura, o ganho de desempenho é enorme, pois a estrutura passa a se proteger sozinha contra infiltrações e contra o início de processos de corrosão. Quando analisamos o bioconcreto do ponto de vista de seleção de materiais, é possível aplicar a metodologia de Ashby para entender seus trade-offs. Em termos de densidade, o uso de agregados como argila expandida pode reduzir ligeiramente o peso da estrutura se comparado a um concreto convencional com agregados naturais mais densos. Essa redução de densidade pode ser interessante em elementos onde o peso próprio é uma preocupação. Porém, o principal ganho não está apenas na densidade, mas na tenacidade à fratura. Ao tornar o material capaz de lidar melhor com microfissuras, o bioconcreto aumenta a tolerância ao dano, o que, na prática, significa uma estrutura menos sensível a pequenas trincas ao longo do tempo. Do ponto de vista de projeto, aceita-se conscientemente um custo inicial maior e uma formulação mais complexa em troca de uma vida útil drasticamente superior. No mapa de rigidez versus densidade, o bioconcreto se posiciona próximo ao concreto comum em termos de módulo, mas se destaca pela sua capacidade de se autocurar e manter suas propriedades ao longo da vida da estrutura. Quando olhamos apenas para o preço por metro cúbico, o bioconcreto pode parecer pouco atraente, já que pode custar algo em torno de 50% a mais do que um concreto convencional, dependendo da tecnologia empregada. Porém, a análise correta deve considerar o ciclo de vida completo da estrutura.
Em muitos casos, o custo de manutenção de uma ponte, de um túnel ou de um edifício ao longo de 50 anos pode ser muito maior do que o custo de construção inicial. Reparos de fissuras, injeção de resinas, tratamento de armaduras corroídas e substituição de elementos degradados são operações caras, demoradas e que causam interrupções de uso. Ao utilizar um concreto que é capaz de fechar suas próprias fissuras e preservar a armadura, grande parte desses reparos simplesmente deixa de ser necessária. Estudos de ciclo de vida mostram que, em horizontes de décadas, o custo total de uma estrutura feita com concreto auto-regenerativo pode ser significativamente menor do que o de uma feita com concreto tradicional, mesmo tendo começado mais caro. Em outras palavras, paga-se mais no início para gastar muito menos ao longo dos anos. O bioconcreto é especialmente interessante para aplicações de infraestrutura crítica, em que o acesso para manutenção é difícil ou perigoso, e em que falhas podem causar grandes prejuízos. Um exemplo são canais de irrigação em regiões sísmicas ou de difícil acesso. Nesses locais, vazamentos causados por fissuras podem representar perdas de água, erosão do solo e instabilidade da obra. Ter um concreto capaz de se auto-regenerar ajuda a manter a estanqueidade dos canais sem depender de equipes constantes de manutenção. Em estruturas portuárias, como cais e moles na Holanda, o concreto está em contato com ambientes marinhos agressivos, cheios de cloretos. As fissuras que se formam nesses elementos são portas abertas para a corrosão acelerada das armaduras. O uso de concreto auto-regenerativo nesses cenários aumenta a resistência à corrosão por cloretos e prolonga a vida útil dos portos, reduzindo paradas para reparos. Esses exemplos mostram que a tecnologia não é apenas teórica. Ela já está sendo aplicada em obras reais onde a autorregeneração faz diferença direta na confiabilidade e na segurança da infraestrutura. Olhando para frente, o concreto autorregenerativo tende a se integrar com outras tecnologias emergentes, como a impressão 3D de concreto e o uso de sensores inteligentes em estruturas. Imagine elementos impressos em concreto já preparados para se autocurar, monitorados por sistemas que acompanham em tempo real a abertura e o fechamento de fissuras. Além disso, pesquisas buscam reduzir custos utilizando nutrientes derivados de resíduos industriais, o que ajuda não só a baratear a tecnologia, mas também a dar um destino útil a subprodutos que seriam descartados. A visão de longo prazo é caminhar em direção a cidades vivas e resilientes, em que os materiais não sejam totalmente passivos, mas possuam respostas ativas ao ambiente. Em vez de simplesmente envelhecer e degradar, as estruturas seriam capazes de se adaptar, se proteger e se manter funcionais por períodos muito mais longos. Do ponto de vista técnico, o resumo é claro: trata-se de uma tecnologia ativa, que transforma materiais passivos em inteligentes, aumenta a durabilidade ao triplicar, em alguns casos, a vida útil prevista, reduz a pegada de carbono ao evitar a produção adicional de cimento para reparos e se mostra economicamente viável quando analisada em termos de custo de ciclo de vida e não apenas de preço inicial. O bioconcreto é, portanto, um passo importante na direção de uma engenharia mais sustentável, eficiente e alinhada com os desafios do século XXI. Concreto auto-regenerativo, ou bioconcreto, é muito mais do que uma curiosidade de laboratório. Ele representa uma mudança de paradigma na forma como pensamos materiais de construção, incorporando conceitos de biomimética, sustentabilidade e inteligência de materiais. Ao permitir que estruturas se curem sozinhas, essa tecnologia aumenta a durabilidade, reduz custos e contribui para uma construção civil mais responsável com o meio ambiente. Obrigado pela atenção.